Olá, seja muito bem-vindo. Neste vídeo nós vamos visualizar a impressão. Para visualizar a impressão, você pode clicar em qualquer impressora que existir aí na sua tela. O comando é o comando plotar, você pode digitar também, e também tem a opção de Ctrl P. Ctrl P abre a janela de plotagem, né? Nessa janela de plotagem, ela é muito parecida com a janela do Page Setup, onde nós configuramos o tamanho do papel, a escala e aqui o estilo de impressão de plotagem. Então ele traz para essa janela todas aquelas quatro configurações que nós fizemos. Na verdade, as cinco configurações de propriedades também, né? Então ele trouxe aqui para a gente DWG para PDF, ISO A3 420 por 297 milímetros. O papel que está em milímetro foi para centímetro, quando nós definimos a escala 10 para 1. E aqui nós temos uma impressão monocromática, impressão preta e branca, né? O que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos visualizar o que está acontecendo. Então nós vamos clicar aqui em Preview. Bom, é isso que está acontecendo, né? As viewports não saem na impressão, isso é configuração da camada viewport. Nós vamos ter uma aula só de configuração, né, onde vocês vão aprender as configurações das camadas, estilos de texto, estilos de cotas, etc. E, e aí vocês vão entender por que que a viewport não sai na impressão. A camada viewport, tudo que está na camada viewport não sai na impressão. A outra coisa que aconteceu aqui é que as linhas tracejadas não saíram tracejadas e a linha traço ponto da linha de corte não saiu traço ponto. Então nós vamos resolver isso também. Vamos resolver isso de uma vez, né? Então cancela. Você vai digitar LT, Line Type, e aqui na janela do gerenciador do tipo de linha, você vai mostrar os detalhes, Show Details. E aqui está marcado a opção Use Paper Space Units for Scale, ou seja, você vai desmarcar essa opção. Dá OK e vamos visualizar a impressão novamente. Ctrl P, Preview, traço ponto, tracejado, traço ponto. Está tudo funcionando agora perfeitamente. Tá OK? Pode dar ESC ou Enter para sair, né? O que que nós podemos alterar aqui? Bom, DWG para PDF significa que se você der OK, ele vai gerar um arquivo PDF e você pode salvar esse arquivo aí no seu computador. Se você quiser imprimir, você tem uma impressora instalada no seu computador, ela vai aparecer aqui nessa lista, você basta selecionar a sua impressora nesta lista e dar OK. Vai direto para a impressão. Tudo bem? Outra coisa que a gente pode alterar aqui é o seguinte: nós não queremos de repente imprimir o layout, ou seja, o papel, esse formato inteiro, né? Nós queremos, por exemplo, de repente, nós queremos o window através de uma janela, selecionar aqui o window e através de uma janela imprimir somente a planta da cozinha com o texto dela. Então vou selecionar aqui inclusive o texto, né, dentro da janela. O que que significa isso? Significa que você pode imprimir num papel A3 ou no papel configurado, né, somente aquilo que você selecionar. Ficou no canto, mas tem como centralizar. Você marcando essa opção aqui, Center the Plot, você vai centralizar a impressão. Tudo bem? A escala continua sendo 1:75, tá? Bom, então é possível, através de um window, você selecionar partes, desenhos e à vontade e imprimir somente o que foi selecionado.
Essa ideia é interessante pelo seguinte, essa ideia de selecionar o que a gente quer imprimir. Que a gente pode de repente ter isso, olha, nós podemos ter vários formatos, né, inclusive fora do papel, tá ok? E eu vou inclusive inserir mais um aqui, faça isso também, né? Treine bastante. Eu vou inserir aqui na camada formato, um formato A4, que já está em centímetros. Pode ser o seu, que você criou, não tem problema nenhum. Eu não quero colocá-lo aqui em cima deste, então eu vou especificar na tela o ponto de inserção, mas o resto já está funcionando. Ah, isso aqui não está funcionando não, olha só, este formato A4 aqui foi criado em milímetros, né? Então, ou eu deixo assim, volto lá no Units e coloco em milímetros, ou eu sei que eu vou ter que multiplicar por 10 aqui. Tranquilo? Dou OK, e aí eu insiro aonde eu desejo, né? E aí, para não ficar igual, dois formatos iguais, eu posso deletar alguma coisa aqui, por exemplo. E nesse aqui eu posso copiar, né? Ó, então, lembrando também que os comandos funcionam normalmente aqui no layout, né? Você não precisa refazer viewports, você pode aproveitar viewports, copiando, movendo, rotacionando, tá certo? Bom, então o que que nós temos aqui? Nós podemos ter aqui, só para você ter uma ideia, né? Nós podemos ter aqui dezenas de formatos espalhados ao longo da nossa tela. Tranquilo? Dezenas, dezenas de formatos. Você não precisa ter um layout para cada formato, tá? A ideia é essa, tudo bem? Então, sem exageros, vamos ficar com nossos três aqui. Então, agora, quando eu tenho mais formatos assim, como que eu faço para visualizar a impressão, para gerar o PDF, para imprimir, né, cada formato desse? Bom, é só ir lá no Ctrl P e quando a gente visualiza aqui o layout, ele visualiza o que está no papel, tá certo? Se você for em Window, aí você pode selecionar, inclusive o que está no papel, mas você pode selecionar também este outro formato. E aí você vai visualizar a prévia, você tem uma prévia aqui desse segundo formato. Se der OK, ele vai imprimir esse segundo formato. Se você selecionar PDF aqui, ó, a sua impressora, é, o que vai acontecer é que ele vai imprimir ou gerar o PDF desse segundo formato, né? Então, através de Window, aí eu clico aqui no Window, eu posso selecionar o formato A4 também. E ao selecionar o formato A4, eu vou visualizar o formato A4 dentro de um formato A3, ou seja, já não está configurado corretamente, né? Para configurar corretamente, se eu vou imprimir um formato A4, eu vou então definir aqui que o papel vai ser um A4, ISO A4 297 na horizontal, ISO A4 na horizontal. Aqui ele está em milímetro, mas a escala 10:1 permanece, ou seja, o papel já está em centímetro, né? E através do Window, a gente visualiza aqui a prévia da impressão. Ele está deslocado, né? Então eu vou no Window novamente e vou selecionar aqui de novo os limites do formato A4. E ele está falando aqui que ainda existe um deslocamento. Esse deslocamento está existindo porque nós estamos perdendo, há uma perda de impressão aqui, tá? Ou seja, sabe aquela margem tracejada que nós retiramos lá do formato A3 horizontal, do ISO A3 horizontal? Nós temos que fazer a mesma coisa que no ISO A4 horizontal. Então, toda vez que você utilizar pela primeira vez um tamanho de papel, você vai em propriedades e para retirar as margens. Tá ok? Uma vez feito isso,
Nunca mais para aquele papel você vai precisar retirar as margens. Então vamos relembrar aqui. Modify Standard Paper Size. Eu vou escolher aqui embaixo o ISO A4 297 por 210. Tem que ser o mesmo papel. Clicando em Modify, você vai zerar as quatro margens, superior, inferior, esquerda e direita. E ao avançar, concluir, ok, ok. Nós temos aqui a prévia funcionando perfeitamente. Então nós temos o papel sem aquela perda de impressão, sem aquela margem tracejada, um formato A4 em centímetros, o A4 em centímetros e o nosso bloco também em, é um A4 em centímetros. Tudo bem? Mais uma alteração que a gente pode fazer. Bom, só relembrando o seguinte, se eu venho aqui em Windows e seleciono o A3, né, vai faltar papel, porque eu estou imprimindo um A3 no A4, né? Então eu volto a mudar aqui para ISO A3 420 por 297, tá certo? Aí a impressão fica perfeita, né? E lembrando também que eu, para selecionar este aqui, eu posso ir no Windows e selecionar clicando nas extremidades ou o layout, que funciona da mesma forma. Bom, mais uma configuração aqui que a gente pode fazer que é o seguinte. Aqui em monocromático, ele faz a impressão preta e branca. Preto e branco. Se você escolher a opção ACAD, ele vai imprimir colorido. Tudo bem? E nós temos a opção de monocromático, imprimir uma impressão preta e branca, mas nós podemos editar este monocromático e definir que uma dessas cores aqui, né, nós temos aqui 256 cores, definir que uma dessas cores, ao invés de todas as cores estão definidas como pretas, né? Então por isso que a impressão é preta e branca. Mas nós podemos escolher, por exemplo, a cor 6 usada para alvenaria, e você vai entender depois na aula de configuração por que a cor 6. A cor 6 nós queremos que ela seja que ela tenha uma cor qualquer na impressão, ou a do objeto mesmo, que seria a magenta. Então eu vou colocar aqui Use Object Color. Vou salvar e fechar, e ao visualizar a impressão nós temos aquela, aquela camada que utiliza a cor número 6, que é a camada alvenaria. Ela não vai ser impressa na cor preta, ela vai ser impressa na cor da camada realmente. E nós podemos fazer isso com qualquer, editando o monocromático, né? E definindo aqui que uma cor vai ser impressa colorida. Eu vou voltar a cor número 6 para black, né? Para impressão na cor preta. Voltei tudo ao normal e é assim que funciona. Tá ok? Se der ok aqui, ele gera o PDF. E aí você, para visualizar o PDF, basta ter instalado o Acrobat Reader, por exemplo. Bom, até o próximo vídeo, até uma próxima aula com mais informações importantíssimas aí para vocês. Inclusive, nós vamos treinar isso aqui bastante ainda. Até lá!